bem-vindos à casa do Senhor. Eu espero encontrá-los bem. A gente sempre diz aqui na igreja que se não tiver bem, como é que é mesmo, igreja? Vai ficar. Você está no lugar certo, na hora certa. Que bom te ver aqui na casa do Senhor. Meu boa noite para aqueles que estão aqui na igreja, para aqueles que estão acompanhando também esse culto online em casa. Eu espero que a palavra de hoje seja oportuna. Quero começar lendo Abacuque. Nessa noite eu vou começar diferente, mas a mensagem acaba andando de mãos dadas com aquilo que eu tenho falado hoje. Abacuque capítulo 3. Vamos começar com um versículo aqui. Aba o que, pastor? Abacuque. Mas pastor, tem isso aqui na minha Bíblia? Tem, querido, claro que tem. Abra sua Bíblia mais ou menos no meio aí, né? Você vai encontrar Salmos, depois vem Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Olha aí, não sei se ajudei ou piorei, mas Abacuque capítulo 3 é o nosso ponto de partida para o culto de hoje. Gente, tudo bem com vocês? Não, está muito fraquinho, gente, parece um boa noite de quarentena. Tudo bem, irmãos? Sejam bem-vindos à casa do Senhor, glória a Deus. Nós estamos, para aqueles que estão nos assistindo, né, às vezes em qualquer lugar do planeta, estamos em Cuiabá, no Mato Grosso, verdade, debaixo de quarentena. E aqui está assim, né, irmão? Um dia sai um decreto, depois o decreto sai de novo, e vai, e volta, e fala, e desfala. Misericórdia, que bagunça. Mas por enquanto, até o dia 20 de julho de 2020, né, porque fica gravado depois o vídeo, e as pessoas podem assistir em outra data, até esse dia, estamos debaixo de um toque de recolher às 8 horas da noite. Então daqui a pouquinho, todo mundo guardadinho em casa, debaixo de proteção. Mas maior é o nosso Deus, que nos dá vitória. Diga glória a Deus. Vocês estão alegres de estar na casa do Senhor, né? É luta, é batalha, é guerra, mas tudo passa, irmãos. Nós entendemos lendo a Bíblia isso, né? Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Então a palavra permanece, a palavra ela fica de pé, o resto passa tudo. Então vai passar, aguenta firme, mais um pouquinho aí, e em nome de Jesus, em breve isso tudo vai cair por terra. Abacuque capítulo 3, eu vou ler o versículo 1 e 2. Gostaria muito que você me ajudasse a pregar hoje, e você pode fazer isso lendo os textos comigo, aqueles que eu pedi para você ler. Vamos lá? Abacuque capítulo 3, versículo 1 diz assim: oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Então o que nós vamos ouvir agora é uma oração que o profeta Abacuque fez. Vamos ver a oração dele? Versículo seguinte, 2, vamos lá, comigo em voz alta agora. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Parou aqui um pouquinho. Eu penso que toda vez que ouvirmos a palavra de Deus, a palavra do Senhor precisa produzir em nós temor. Esse negócio de ouvir, não mexe comigo, esse negócio é estranho, é esquisito. Escute o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: crês tu em Deus? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Você vê que às vezes os demônios são mais coerentes do que alguns crentes. Os demônios creem e tremem, e balançam. E nós que somos o povo de Deus, em contato com o Senhor, em contato com a sua palavra, devemos crer, obviamente, e devemos temer e tremer o Senhor, diante da presença desse Deus maravilhoso. O profeta está orando, está dizendo: Senhor, eu ouvi a tua palavra. E o que isso trouxe? Qual foi o resultado de ter ouvido a tua voz? Temi, trouxe temor no meu coração. Aí ele faz um pedido que eu penso que é muito oportuno. O que ele diz ainda no 2? Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos
anos, no meio dos anos, no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Vamos ficar com esse pedido, essa frase do profeta Abacuque, no meu entender, ela é muito forte. Ele está dizendo: Senhor, aviva a tua obra, Senhor, traz avivamento para a tua obra. A pergunta é: quando ele pede avivamento? Ele pede por avivamento, atenção, detalhe, no meio dos anos. Aviva a tua obra no meio dos anos. Por que no meio? João capítulo 2, vamos fazer uma visita lá em João, abra aí a sua Bíblia rapidinho. Tenho usado esse texto ao longo do domingo de hoje, e para mim é um texto que eu usei na sexta-feira, foi quarta, meu Deus, já nem lembro mais, usei essa semana. João capítulo 2, eu vou ler aqui 2 versos, o verso 9 e o 10, mas para você entender, traz o primeiro milagre que Jesus realizou. Vamos lá, pesquisa de campo, igreja. Qual foi o primeiro milagre que Jesus realizou? Transformou a água em vinho. Se a gente tivesse que definir numa palavra só, o primeiro milagre que Jesus fez, foi o milagre da transformação. Fica com essa informação, milagre da mudança, o milagre da transformação. João capítulo 2, versículo 9, diz assim: e logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, mudada em vinho, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado água, chamou o mestre Sala ao esposo, ao noivo, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom. Por favor, sublinhe essa frase. Vamos tentar a frase? Qual a frase? Todo homem põe primeiro o vinho bom. Você pode repetir a frase comigo, por favor? Todo homem põe primeiro o vinho bom. Aí ele completa a ideia. E quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora, até o fim da festa, o bom vinho. Bom, aí vale a pena a gente lembrar que o texto fala de uma festa de casamento. Eu também acho que vale a pena a gente entender, irmãos, que o casamento para aquela época e para aquela cultura, ele tinha uns moldes diferentes da nossa cultura ocidental. Por exemplo, nós numa festa de casamento, nossa festa dura algumas horas, festa de casamento. Mas naquela cultura e para aquela época, uma festa de casamento durava dias. Eram dias de festa de casamento. E aqui o vinho em determinado momento acabou, e o vinho ele representa em regra a alegria de uma festa. E agora, sem vinho, você deve lembrar da história, a própria mãe de Jesus, Maria, fala com Cristo: acabou o vinho, mas não chegou a minha hora, mulher. Aí ela, muito sábia, ela diz: a partir de agora façam tudo o que ele mandar, e aponta para Jesus. E aí Jesus manda encher as talhas de água, manda levar até o mestre Sala, o responsável da festa, e aí quando ele prova aquele vinho, aquela água transformada em vinho, ele não sabia que era água, ele provou, já era um vinho de boa qualidade, e ele solta esse comentário, essa frase para mim é uma pérola. Ele diz: todo homem põe primeiro o vinho bom. É verdade, e depois que já beberam, o inferior. Por quê? Para não gastar muito. Como eram dias de festa, então põe primeiro o vinho melhor que tem, de boa qualidade. Aí a pessoa experimenta, uau! E depois que já bebeu, já está mais para lá do que para cá, já não vai notar muito a diferença mesmo, vai derrubando a qualidade do vinho. Para quê? Para poupar. Para poupar. Vamos trazer isso para o espiritual, a mesma coisa. Eu falo isso com tristeza, irmãos. Esta é uma frase verdadeira, infelizmente. Qual frase? Todo homem põe primeiro o vinho bom. Em todas as áreas da vida, você vai começar a trabalhar agora, é o seu primeiro dia de serviço, meu Deus, é o primeiro a chegar, é o último a sair, e mesmo assim quando está saindo: ô patrão, precisa de mais alguma coisa? Nós estamos à disposição. É o primeiro dia de trabalho. Depois de 10 anos na mesma empresa, você lembra quando estava namorando? Namorando, noivo, misericórdia, meu noivo, tem que sair, vamos fazer um investimento. Opa, esse é o dia do nosso aniversário de casamento, compra buquê, compra chocolate. Depois de 10 anos, 20 anos, 30 anos de casamento, onde é que está
a dificuldade? Onde é que está a missão? Qual é o ponto? Manter a qualidade do investimento até o fim. E isso também na vida espiritual. A Bíblia chama isso de primeiro amor. O dia que nós encontramos o Senhor, entregamos a nossa vida a Ele, misericórdia, irmão. O dia que você foi cheio do Espírito Santo, você sai da igreja ardendo, você não podia cruzar com um poste na rua, você já estava pregando para o poste: ô poste, você tem que aceitar Jesus. Depois passa 10 anos de crente, irmão, a qualidade do vinho, ó. E aí vem o profeta Abacuque e diz: e ora, aviva, Senhor, tua obra. Quando? No meio dos anos. Por quê? Por que não no início? Porque no início todo homem põe o melhor vinho que tem. Todo mundo põe a melhor energia, põe a maior garra, põe o maior investimento. Quando estamos começando, é regra do ser humano colocar o melhor que a gente tem no início e depois relaxar. O desafio aqui é: não relaxe. A mensagem aqui é: mantenha o nível de investimento até o fim. Não só basta começar bem, o Senhor quer que você termine bem, para a glória dEle. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Essa oração de Abacuque, ela é oportuna, porque nós estamos aqui na igreja, você que está aqui presente, né? Nós estamos no meio do ano. E no meio de um ano atípico, de um ano sem precedentes. Um ano que alguns já têm dado por um ano terminado. Um ano que já não dá mais para esperar nada. Falamos de escola, falamos de empresa, falamos de economia. Muitos são os empresários que já contabilizam um prejuízo enorme, alguns até quebraram, pessoas perderam o emprego, escola, os nossos filhos estão online estudando, mas gente, não é a mesma coisa. Vai voltar, olha só o ano que vem, gente que diz, esse ano acabou. Nós precisamos de um avivamento, nós precisamos de uma ação divina, e por que não clamar por ela no meio do ano? Amém, irmãos? Por que não fazer dessa oração uma oração oportuna para nós aqui hoje? Mas não é esse o ponto principal da mensagem de hoje. Eu, quando olho para esse primeiro milagre, eu percebo que o primeiro milagre que Jesus fez foi o milagre da transformação, e eu não acredito que isso tenha sido à toa. Eu acredito que nada na Bíblia é à toa. Eu creio que esse deva ser o primeiro milagre que precisa acontecer na nossa vida. Qual o milagre? Qual o milagre, irmãos? O da transformação. Irmãos, se uma pessoa, ela afirma ser de Jesus, ela frequenta uma igreja, ela anda com uma Bíblia debaixo do braço, e ela não teve a vida transformada, isso é tudo menos evangelho. O evangelho que eu conheço muda as pessoas. Você pode dizer amém, irmãos? Evangelho transforma a vida da gente, irmão. O evangelho incomoda, o evangelho leva a gente para um lugar novo. A gente não consegue mais andar do mesmo jeito, se comportar do mesmo jeito, falar do mesmo jeito, responder do mesmo jeito. Evangelho que não muda, evangelho que não transforma, não é evangelho, é mais uma religião. E o mundo está cheio de religião, o mundo está cheio de igreja. Religião não muda ninguém, igreja não muda a pessoa. O que muda é o encontro pessoal com Deus. Quando a gente tem um encontro com Deus, quando a gente entende, conhece o evangelho, nossa vida é necessariamente transformada. Esse é o primeiro milagre que a gente tem que buscar. É verdade que às vezes na igreja a gente inverte as ordens, a gente busca outros milagres. A gente quer um milagre de cura, um milagre de restauração na família, um milagre para salvar o casamento, um milagre na vida financeira, profissional, e nada contra, nós pregamos isso, nós buscamos isso, nós fazemos campanha para isso, tudo isso Deus faz, irmãos. Esse livro, a Bíblia Sagrada, é um livro repleto de sinais, milagres, maravilhas. Diga amém, irmãos. É um livro maravilhoso, cheio de exemplos de milagres. Mas repito, eu creio do fundo do meu coração que o primeiro milagre que uma pessoa tem que receber é o da mudança, é o da transformação. Aí você me pergunta, pastor William, por quê? Porque uma pessoa
não pode representar bem Jesus sem que ele tenha sido transformado. Eu vou falar isso de novo e vou me esforçar nessa noite, no tempo que a gente tem, para provar isso para você. Uma pessoa não pode representar bem Jesus se ela não tiver uma vida transformada. Por quê? Porque a vida fala mais do que palavras. Amém, irmãos? Vamos de novo? A vida fala mais do que palavras. Mais do que palavras. Por isso o tema da mensagem de hoje aqui para vocês é uma crise de testemunhas. Como é que é, pastor? Uma crise de testemunhas. Eu penso que nós temos enfrentado nos nossos dias. Pessoas que não estão representando o Senhor como Ele merece ser representado. E nós vivemos, na minha opinião pessoal, William, uma crise sem precedentes. Já existem pesquisas que apontam que hoje o número de evangélicos é enorme no Brasil, o crescimento tem sido maravilhoso, mas na mesma proporção tem aumentado o número de desviados. Pessoas que um dia tiveram no nosso meio, pessoas que um dia ouviram a palavra, e por qualquer razão, motivo, se ofenderam, se desligaram, se distanciaram, enfim, muitos machucados, feridos em combate, fora da casa do Senhor. Esse número tem sido alarmante. Pessoas que não querem mais ouvir falar de igreja, que têm resistência a pastor, porque há um histórico de mau testemunho. Vocês estão entendendo, gente? Por quê? Porque a palavra de Deus na boca de uma pessoa que não cumpre, que não vive essa palavra, ela traz mais dano do que benefício. Vou provar isso para você. Enquanto você abre a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 10, deixa eu te contar. 1 Samuel 10, imagine que eu fale aqui um culto inteiro sobre o dever que o marido tem de amar a sua esposa. Isso é bíblico, irmãos? Não estou ajudando, é bíblico? O marido tem que amar a esposa? Claro que tem, está escrito na palavra de Deus, tem que amar a esposa. Inclusive em Efésios chega a dizer que deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Cristo morreu pela igreja, foi para a cruz pela igreja, nesse nível, meu pai do céu, que coisa que Deus pede para a gente, hein? É nesse nível que nós maridos temos que amar a nossa esposa. Agora, pensa comigo, imagine que a Camila estivesse aqui, Camila é minha esposa, vocês já conhecem ela, estivesse aqui do meu lado, e eu estivesse pregando sobre isso. Maridos, tratem bem sua esposa, ame a sua esposa, respeite a tua esposa, honre a sua esposa. Aí eu digo, tchau gente, terminei o culto, presta atenção, terminei o culto. Você nem saiu da igreja, e eu dou um berro com ela aqui, mas um berro, e eu viro para ela aqui e digo, e dou uma voadora nela com os dois pés. Provavelmente eu vou para a cadeia. Tem gente que diz, nossa pastor, provavelmente eu vou sair daqui num camburão. Mas imagina a cena, semana que vem você volta. Acho difícil voltar, não é verdade? Acho difícil você voltar tendo me visto agir assim. Mas imagine que semana que vem você volte. Aí na semana que vem, chuta, o que eu quero pregar de novo? Maridos, amem a sua esposa. Na hora que você me ouvir falando isso, vou fazer uma pergunta venenosa agora. Olha o veneno escorrendo, ó. O que eu estou falando é verdade? Uai, o que eu estou falando está na Bíblia, tem que amar a esposa. Por que você reagiu assim? Porque você me conhece, você me viu não fazendo isso. Então, por mais verdadeira que seja essa palavra, na boca de alguém que não vive ela perde o efeito. Desculpa, irmãos, vou falar uma coisa bem, mesmo está transmitindo, vamos lá. Tem pastor que eu não escuto.
Com silêncio agora, né? Por que não? Porque eu conheço o cara. Tem gente que você não vai ouvir. Por quê? Mas o que ele tá falando lá está na Bíblia mesmo, é verdade. É verdade. Mas na boca de alguém que não vive, perde o efeito. Uma pessoa que não teve uma vida transformada, ela traz mais dano do que benefício. Ela afasta mais as pessoas de Deus do que atrai. Tem muita gente que nunca mais vai querer pisar numa igreja por causa de um comportamento de alguém que se dizia de Deus, mas não teve a vida transformada. Vocês estão entendendo a mensagem? Porque na boca de alguém que não vive isso, ela perde o efeito. Nós precisamos representar bem Jesus. Qual o caminho para fazer isso? Uma vida transformada. Como é que eu faço, pastor, para ter uma vida transformada? Vamos ler o versículo 6, 1 Samuel capítulo 10, versículo meia dúzia. O que diz o 6, gente? O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Veja que eu peguei um texto do Antigo Testamento, depois a gente vai comparar com um do Novo Testamento, trazendo a realidade de hoje, mas eu acho esse texto fantástico, porque é difícil você encontrar um texto tão claro sobre a ação do Espírito de Deus no Antigo Testamento, mas vale a pena a gente lembrar que esse capítulo 10, eu não sei se a sua Bíblia tem um título em cima, fala sobre quando Samuel unge Saul para ser rei de Israel. Eu sei que quando a gente fala de Saul, a gente já amarra a cara, porque Saul ficou marcado como um rei ruim, sinônimo de rebeldia e desobediência, mas ele não começou assim, ele começou bem. Saul começou bem, ele era de Deus, e nós estamos no início do reinado dele, ele está sendo ungido rei, e o texto afirma aqui que o Espírito de Deus, depois dele ser ungido, se apoderou dele, tomou conta da vida dele. Gente, isso é fantástico. E quando o Espírito de Deus alcança uma pessoa, o que é que acontece? O texto termina dizendo: te mudarás em outro homem. Diga glória a Deus. Meu Deus do céu, que coisa tremenda. Quando o Espírito de Deus alcança a vida de uma pessoa, essa pessoa é mudada em outro homem, em outra mulher, em outra pessoa. Ela nunca mais é a mesma. Se ela roubava, ela não rouba mais. Se ela aprontava, não apronta mais. Se ela, sei lá, você pode nomear. Ela muda. E eu estava ouvindo um testemunho de um ex-líder de uma banda de rock aqui no Brasil. Eu estava contando isso aqui à tarde. O nome dele é Rodolfo Abrantes. Um cara que meu Deus, admiro demais. Agora, só que se você tiver assim preconceito, você já olha para o cara cheio de preconceito, mas o cara tem cada revelação. Ele se tornou um homem de Deus, mas ele era um vocalista de uma banda famosa de rock no Brasil. Doido, fumava droga, fazia apologia à droga, maluco, aquele, levando a juventude. E aí ele estava sendo entrevistado por um cidadão, um programa grande aqui no Brasil, e aí até o entrevistador falou assim para ele: mas rapaz, você mudou assim, e largou tudo, e por causa desse negócio de Deus, de igreja? Ele falou assim: não é, você não está entendendo. E ele fala assim, todo soltão, né? Não, cara, você não está entendendo, eu tentei continuar do jeito que eu era, eu tentei continuar fazendo as coisas erradas, eu tentei continuar fumando meu bagulho. Ele fala assim, não fica escandalizado: eu tentei continuar loucão, mas não deu. Jesus me pegou, eu tive um encontro com Ele, minha vida mudou, não consigo mais, não dá mais, eu fui transformado. Gente, isso é evangelho. Vai muito além de você comprar uma casa própria, de você conquistar um emprego, de experimentar de uma porta que abriu para você, de você conseguir trocar o seu carro por ano. Irmão, o primeiro milagre, grande milagre,
é o da mudança, é o da transformação. É uma vida transformada que faz de você, que dá a você condição de ser uma testemunha de verdade do Senhor. Atos capítulo 1, versículo 8, para mim é um texto fantástico. Batido, conhecido, a mensagem é simples, mas puxa, que palavra poderosa. Atos capítulo 1, versículo 8, queria ler com vocês aqui em voz de trombone, toda a igreja. Vamos ler o coral da graça de Deus. Atos capítulo 1, verso 8. Atos 1, 8. Atos é Novo Testamento, que começa com Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. O quinto livro do Novo Testamento. Atos 1, 8 diz assim, vamos comigo, igreja? Levanta a voz, por favor, aí, uns 20% por causa da máscara, hein? Vamos lá? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, aleluia, que há de vir sobre vós, e o resultado disso, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Diga glória a Deus. Ah, Espírito Santo, Senhor, é demais. Você vai perceber algumas coisas nesse texto, mas recebereis a virtude. Virtude aqui é a mesma palavra para poder. Essa mesma palavra, na raiz dela, vai aparecer quando aquela mulher que tinha um fluxo de sangue toca em Jesus. E Jesus diz, alguém me tocou. E os discípulos replicam, né? Todo mundo está te tocando, te apertando, e tu dizes, quem me tocou? Aí Jesus responde, senti que de mim saiu virtude, poder. É a mesma palavra, a mesma raiz. Virtude aqui é poder. Um outro detalhe do texto é que você vai perceber, está no futuro. O texto diz, recebereis a virtude do Espírito Santo, o poder que há de vir sobre vós. Mas eu penso que vale a pena a gente lembrar que já veio. Nós estamos lendo o capítulo 1. No capítulo 2 de Atos, a Bíblia fala sobre o dia de Pentecostes, o dia que o Espírito desceu, o dia que eles foram batizados, cheios, tomados e começaram a falar em outras línguas, o dia em que logo após isso, Pedro fica de pé, faz um discurso e milhares de pessoas se convertem e se rendem ao Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Meu Deus, por que eu vibro com isso? Porque quem era Pedro antes do Espírito Santo? Pedro era aquele que cortava a orelha dos outros. Lembra do Pedro? Feriremos a espada, e a orelha está no chão. Pedro era aquele que repreendeu Jesus dizendo, imagina que isso vai acontecer com o senhor, você vai morrer numa cruz, vai sofrer, para com isso, não fala isso não, Jesus, para trás de mim, Satanás, você não compreende as coisas do Espírito de Deus, só dos homens. Esse era o Pedro. Pedro era aquele que tinha prometido a Jesus, eu morro, mas não te nego, e alguém diz, você estava com ele, eu não sei, nunca vi esse cara na minha vida, e o galo, vou fazer galo aqui, eu não sei fazer o galo, né? Mas o galo cantou e ele negou Jesus quantas vezes? Esse era o Pedro antes de ser cheio do Espírito Santo. Mas como a gente viu em 1 Samuel 10, irmãos, quando o Espírito de Deus alcança a vida de uma pessoa, essa pessoa é mudada em outra, ela é transformada. Aquele medo, aquele pavor, não, eu não conheço esse homem não, isso sumiu. Pedro fica de pé, faz um discurso, não tem mais medo de morrer, e ele não estou nem aí, o que vale é pregar Jesus. Uma ousadia do Espírito toma conta da vida dele, ele é transformado. É por isso que o texto diz, você só pode ser uma testemunha do Senhor, se o Espírito de Deus descer sobre a sua vida, de tal forma, que você tenha tido a sua vida transformada, porque você não pode falar de uma coisa que você não experimentou, você não pode falar de uma coisa, se você continua sendo o mesmo. Vou te explicar por quê. Um tempo atrás, vou contar rapidinho para a gente orar, o missionário contou uma história, uma reunião de pastores, um determinado ex-pastor, foi para uma consulta médica,
Chegando no consultório médico, uma secretária, normalmente os consultórios são assim, tem uma secretária, moça bonita, atendeu ele, a secretária, o senhor tem hora marcada, deu um sorriso para ele, e ele misturou as coisas, ele pensou, estou bem na fita, estou arrebentando. Ficou esperando ele ser chamado, na hora que ele foi chamado, ele passou pela secretária, deu uma piscadinha, e entrou para ser atendido pelo doutor. Depois que ele saiu do consultório, passou de novo pela sala da secretária, ele pegou um papelzinho, telefone do celular dele, ele escreveu, entregou assim para a moça, para a secretária, e sussurrou no ouvido dela: você quer sair comigo? Essa secretária fica de pé, coloca a mão assim, na cintura e diz: o senhor não tem vergonha não? O senhor, o que foi, moça? Mas eu estou aqui sorrindo para o senhor, porque foi o senhor que me batizou, e agora o senhor está me cantando. Você sabe, irmão, Jesus disse, é necessário que venham os escândalos, é uma frase forte. Eu confesso para vocês que eu tive dificuldade, de vez em quando fico pensando nessa frase, por quê, né? É tão ruim quando a gente escuta escândalo, mas Jesus disse, é necessário. É como se você balançasse a árvore para ver quem está firme e quem não está, os frutos que estão bons e os que estão podres. Mas Jesus continua dizendo, mas ai daquele, por meio de quem vier o escândalo. Ele continua, ele diz mais, melhor fosse que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se jogasse no mar. Gente, Jesus diz, melhor amarrar uma pedra e se jogar no mar. Você tem ideia do que é uma pessoa servir de pedra de tropeço para alguém no Evangelho? Alguém deixar de entrar no céu por sua causa? Isso é sério, irmãos. Isso não é brincadeira. Representar o Senhor faz-se necessário vida transformada. Sem vida transformada, sem vida mudada, é fria. Em 1 Samuel 3, depois você lê os detalhes, o texto começa dizendo que Samuel era uma criança ainda, é verdade. A Bíblia diz que ele servia o Senhor no ministério de Eli, que era o sacerdote, mas o texto termina dizendo que Samuel não conhecia o Senhor. Eu entendo sim, naquela época ele era pequeno, era criança, justifica, mas vamos trazer isso para os dias de hoje. Nós vivemos um tempo em que pessoas têm servido ao Senhor, sem conhecer o Senhor. Pensa numa coisa danosa, pensa numa coisa problemática, é uma pessoa que está no púlpito ministrando uma palavra, sem vida transformada, cantando sem vida transformada, adorando sem vida transformada, servindo sem vida transformada. Você escuta ele dizer uma coisa, mas quando você olha para a vida dele, você diz, uai, não estou entendendo. Ouvi um outro pastor contar de um pregador que estava em viagem, e dirigindo o carro dele, quilômetros de distância da cidade onde ele prega, ele decidiu abastecer o carro, e tinha um lugar para comer, um restaurante, um bar, um lugar para beber, e ele sozinho, longe de casa, ele pensou, hoje eu vou provar esse negócio de pinga. Bateu no balcão e disse, desce aquela braba aí, braba, enche aqui, a braba. Aí o rapaz do balcão encheu o copo de pinga, daquela ardente, e na hora que ele disse, hoje eu vou provar esse negócio, pegou, molhou a boca, nem tomou tudo, que coisa ruim, misericórdia, está amarrado, vou nem tomar o resto não. Ô moço, quanto é que eu estou te devendo? Quanto que é a conta? Ele virou e disse, não, para pastor é de graça. Uai, mas você me conhece? Uai, eu conheço, na verdade, a minha mãe é da tua igreja. Como assim? Não, eu de férias fui passar um tempo na casa da minha mãe, e ela me convidou para conhecer a igreja dela, e eu fui, e quem estava ministrando era o Senhor. Vocês estão entendendo, irmãos? Quem está me entendendo, diga amém. Você percebe como a gente tem que tomar cuidado? Eu fui pastor de Ribeirão Preto,
Pessoal que está me assistindo, quem for de Ribeirão, um abraço, lugar maravilhoso, que Deus abençoe. Passei 8 anos pastoreando aquele lugar. Determinado dia, nós decidimos fazer um sábado, passar um sábado com os pastores, mais ou menos 50 pastores na época, talvez 40, 50, um número grande, eu pelo menos entendo grande. E aí qual que era o meu plano? Meu plano era alugar uma chácara, uma edícula, um lugar bacana, para a gente poder tomar um café da manhã juntos e fazer um período da manhã de um culto com eles, só pastor e família de pastor, esposa, os filhos, um investimento, fazer uma santa ceia com eles, e aí depois que terminasse a gente ia almoçar junto, passar a tarde junto, um momento de comunhão. Puxa, uma maravilha, planejamos isso, entrou no coração, eles toparam, queriam também, seria maravilhoso. Então eu pedi para um deles procurar uma chácara para a gente alugar. Ele encontrou, depois de muito pesquisar, viu num site, me mostrou as fotos. Pastor, olha, vai dar certinho, uma estrutura muito legal, bacana, vamos alugar, vamos lá, liga então para ele. Aí ligou para o dono da chácara, o dono atendeu, disse, então dia tal, tá vago, quanto que é? Aquela barganha, que é de praxe do brasileiro, né? Vamos, chora daqui, chora dali, fechamos num valor, disse, então tá bom, segura essa data para a gente. Aí o dono perguntou do outro lado da linha, no telefone, o que vocês querem fazer? É um encontro de pastores que a gente quer fazer. Que legal, o dono disse, que bacana, de pastores. Já teve aqui uns pastores já na minha chácara já. Inclusive, se vocês quiserem, nós arrumamos algumas meninas para vocês. Vocês entenderam? Vou repetir. O dono no telefone disse, para pastores, se vocês quiserem, nós arrumamos algumas meninas para vocês. Aí o pastor que estava comigo, ele no telefone, sem ação, o senhor não está entendendo, é um encontro de pastores, é para pastor o negócio. Ele disse, não, entendi sim. Repito, se vocês quiserem, a gente dá um jeito de arrumar umas meninas para vocês também. Claro que quando ele me contou isso, disse, pelo amor de Deus, está cancelado, nessa chácara não dá para ir. Agora deixa eu perguntar para vocês que estão aqui, o pessoal está acompanhando em casa. Irmãos, isso significa que alguma coisa aconteceu nessa chácara, envolvendo quem? Pastores. Agora vamos tirar o lado miraculoso da coisa, porque Deus faz o que Ele quiser fazer, Ele é detentor de todo poder. Deixa eu fazer uma pergunta simples, humanamente, me responda humanamente. Você sabe quando que esse dono dessa chácara vai se converter? Nunca. Se Deus não intervir, não operar de uma maneira miraculosa, meio com Saulo assim, jogando ele no chão, uma luz aparece, se ele não tiver uma experiência sobrenatural, pastor ele não escuta. Mesmo que ele diga a verdade, ele vai olhar e vai dizer assim, eu conheço uma turma que passou pela minha chácara, tudo pastor. Agora você tem ideia de quantas pessoas não pisam mais dentro de uma igreja por causa de um pastor? O apóstolo Paulo escrevendo, dizendo, nada poderá nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem altura, nem profundidade, nem perto, nada, em determinado momento ele diz, nem anjos. E você sabia que o anjo da igreja é o pastor? Mas um anjo pode separar uma pessoa do Senhor? Não deveria aproximar, deveria ser um exemplo. As pessoas deveriam olhar para a figura que está na frente, no altar, ministrando e dizer, eu quero Deus. Mas tem gente que olha e diz, não quero saber de igreja. Agora, eu pergunto a você, você acha que Jesus vai deixar isso barato? Você acha que isso não cai na conta da pessoa? Você acha que ele não cobra isso? Eu creio que existe um céu, eu creio que existe um inferno. Tem muita gente vivendo em cima de um dom, em cima de um talento. Irmãos, se a vida não for transformada, não adianta o talento. Se a vida não foi transformada, não adianta o dom. Vai trazer mais prejuízo do que benefício. Qual é o apelo, irmãos? O Senhor deseja que sejamos testemunhas do Senhor. Testemunhas verdadeiras. Por isso Ele disponibilizou, nos enviou o seu Espírito Santo. Uma vez que o Espírito de Deus desce sobre nós, obrigado, Jesus.
Ele transforma a nossa vida em outra. E uma vez transformados, vou ser bem sincero com você, raramente você vai precisar abrir a boca para falar. É bom você falar de Jesus para as pessoas, é bom que você aproveite as oportunidades para pregar, mas melhor ainda é que a sua vida pregue, é que a sua vida fale, é que as pessoas olhem você se comportando, como você trata a sua esposa, seu marido, como você cria os seus filhos, como você gerencia a sua empresa, como você se comporta onde você está. As pessoas olhem para você e digam: cara, eu não sei, você tem um negócio em você, sei lá, você está sempre bem, você está sempre tranquilo, parece que você não tem problema. O que é isso que você tem? Eu quero esse negócio. Rapaz, esse negócio tem nome, Jesus. E é assim que você testemunha o Senhor. Você entendeu? Quem recebe essa palavra, diga amém. Vamos aplaudir Jesus por ela. Oh, glória! Muda a nossa vida, Deus. Coloca a mão no seu coração, sentado mesmo por causa do nosso tempo. Pai, em nome de Jesus, eu te penso, meu Pai, que em primeiro lugar, perdão, pelas vezes, Deus, que consciente ou inconscientemente, nós afastamos alguém de Ti, consciente ou inconscientemente, não vimos, respondemos, atravessado alguém, isso trouxe escândalo para alguém, alguém olhou, meu Deus, e tem sempre um preso nos ouvindo. A Bíblia diz que o Pedro estava preso em Atos no capítulo 12, perto da meia-noite eles cantavam hinos ao Senhor, e os outros presos escutavam. Tem sempre um preso ouvindo a gente, e meu Deus, eu espero que eles estejam ouvindo louvores e cânticos e orações, meu Deus, que eles não escutem outra coisa, meu Pai, que possam separá-los de Ti, que possa trazer aversão à Tua noiva, à Tua igreja, que possa trazer aversão ao Evangelho, que possa fazer com que eles tomem uma decisão de não querer saber de nada que envolve as coisas do Senhor. Perdoa-nos, como igreja nós lhe pedimos perdão. Nós queremos sair daqui tendo tomado uma decisão séria no coração. A decisão é de representá-lo bem, Senhor. A decisão, ó Deus, é de ser uma testemunha fiel, uma testemunha verdadeira, alguém, meu Pai, que possa funcionar como um imã, atraindo as pessoas a Ti, Jesus, atraindo as pessoas a Ti, Jesus, trazendo elas até a Tua presença, em nome de Jesus. Se necessário for, transforma a vida dele, Jesus, transforma a vida dela, porque nós só poderemos testemunhá-lo se o Teu Espírito nos alcançar de tal maneira, que assim como aconteceu com Saul no início, nós também tenhamos uma vida mudada, o homem seja transformado em outro homem, uma mulher seja transformada em outra mulher, essa pessoa seja transformada em outra pessoa, de tal maneira que palavras sejam desnecessárias, que isso seja notório, que as pessoas olhem e percebam de maneira clara uma mudança, uma transformação. Diga: Senhor Jesus, se necessário for, me perdoe, se necessário for, me transforme. Eu quero sair daqui essa noite para representá-lo bem, para caminhar contigo, para ser uma testemunha fiel, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aplauda o Senhor. Oh, glória! Aleluia! Diga glória a Deus, gente. Então vamos representar bem nosso Senhor, gente. Vamos sair daqui para fazer a diferença. Os meus irmãos vão passar aqui os envelopes de dízimo, de oferta. Você que está aqui na igreja, fique à vontade, prepara a sua fidelidade ao Senhor, enquanto eu falo com você que está em casa. Se é a primeira vez que você está acompanhando a nossa transmissão, saiba que nós estamos em Cuiabá, no Mato Grosso, estado do Mato Grosso. Estamos na Igreja da Graça, no bairro CPA 4. E se você é de Cuiabá, você será muito bem-vindo aqui na nossa igreja. Agora, se você é membro aqui da nossa igreja,
você pode continuar ajudando a obra de Deus de pelo menos duas maneiras, duas formas. Você pode passar por aqui, deixar pessoalmente a sua contribuição, ou, se você preferir, você pode fazer a sua contribuição online. Muita gente tem feito isso. Você pode fazer um depósito, você pode fazer uma transferência e nos enviar o comprovante para o nosso controle, para o nosso balanço aqui na igreja. As contas, elas vão ficar no post aí na descrição. Estamos ao vivo agora pelo Facebook, por exemplo. Nos comentários você escolhe o banco que melhor lhe atender e faça aí o seu dízimo, a sua oferta, o seu patrocinador, uma oferta de amor para a casa do Senhor. Fique à vontade, que o Espírito de Deus te use também nesses dias em relação a isso. Por favor, só não esqueça de nos enviar o comprovante. O comprovante você pode enviar para esse telefone de WhatsApp, que é o 65 é o DDD aqui de Cuiabá, no Mato Grosso, e o telefone, o número do WhatsApp é o 992552568. Repetir mais uma vez, tá? 992552568. Antes de terminar a transmissão, quero agradecer aqui todos os irmãos que têm nos ajudado com alimentos, doação de arroz, feijão, óleo, sal, açúcar, macarrão, enlatados. Hoje nós já conseguimos ajudar mais famílias. Na sexta eu sei que 5 nós já conseguimos ajudar, graças a Deus, em primeiro lugar a Ele, e em segundo lugar a você, que com o coração aberto tem doado alimentos. A gente tem montado cestas básicas, sacolões, e principalmente durante esse período que tem sido de luta para muitas famílias, irmãos, para muitas famílias, inclusive até tendo necessidade de alimentos, e nós temos nos esforçado para estender a mão e ajudar o maior número de famílias possível. Então agradeço você que está nos assistindo e os irmãos que estão aqui nessa noite também, amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês. Saiba que foi Jesus que disse que aquele que desse de beber ao pequenino, ou de comer a um destes pequeninos, é como se estivesse fazendo para ele. Então você tem galardão, você tem recompensa nisso, em nome de Jesus. Que Deus continue te dando condição de ajudar o próximo, é o desejo do nosso coração. Vocês que estão aqui na igreja, vamos orar para quem está em casa. Você pode levantar a mão assim, um minutinho? Meu Deus, nós vamos terminar essa transmissão aqui agora, enviando uma bênção para aqueles que estão em casa, dizimistas, ofertantes, patrocinadores, aqueles que no coração também têm um desejo de semear nessa obra. Que o Senhor os faça crescer, mesmo em meio a esse momento de luta para muita gente. Meu Deus, a nossa oração é que o Senhor os abençoe e continue abençoando de maneira poderosa, em nome de Jesus. E você que crê nessa bênção, diga amém. Graças a Deus, amém. Vamos aplaudir o nosso Jesus. Deus abençoe o pessoal de